Você está escutando Cinema em Foco. Alunos da Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antônio de los Baños, Cuba, das gerações 30 e 31, conversam com cineastas brasileiros que também são professores da EICTV. Episódio 2, fotógrafo Rodrigo Toledo. Boa tarde, eu sou Gabriel Coelho, estudante do curso regulado da EICTV, da especialidade de ficção. E eu sou Danúzia Chaves, da Cátedra de Fotografia, e nós somos a geração 31 da Polivalência. Estamos aqui com Rodrigo Toledo, diretor de fotografia, membro da ABC e antigo vice-presidente do Museu da Televisão. Ele trabalhou como fotógrafo em vários longas-metragens, curtas e comerciais, como Nascente, dirigido por Elvésio Marins, videoclipes dirigidos por Ricardo Spencer e Rafael Quente, tendo experiência em 16, 35 e cine digital, e dirigiu o documentário Museu do Ipiranga. Hoje se encontra em processo de realização de um documentário sobre rugby feminino, atualmente em fase de realização. Rodrigo, fala mais sobre você, se apresenta um pouco da tua carreira. Minha carreira ela começou, na verdade, por não ter formação com cinema, né? Então eu comecei muito na prática, na realidade. Eu fazia fotografia de foto fixa, quer dizer, era fotojornalista. E aí um dia um amigo convidou para ajudar ele numa conclusão de um trabalho de uma universidade. Ele estudava na ECA, né? E precisava de alguém para ajudar ele a fazer o curta. Aí eu comecei a ajudar para aquele curta, né? Que era bem final de ano, um TCC, né, um trabalho de conclusão. Aí eu gostei bastante, né, do trabalho de grupo, trabalho de equipe e tudo mais. Aí eu achei super interessante, acabei meio que migrando um pouco. Então, acabei entrando pro cinema e trabalhando com cinema, fazendo assistência de câmera, né, que era exatamente que eu acabei sendo convidado para fazer esse curso. E aí a coisa começou. Né? Na verdade, eu acabei indo para a direção de fotografia, mas dentro dessa trajetória, desse processo de começar como assistência. Aí depois teve uma fase que, na verdade, eu operava os trabalhos que eu estava fazendo assistência, né? Eu fui descobrindo o cinema, né? Eu tinha uma ideia, assim, mais como cinéfilo, né? De uma pessoa que gostava de ver filme, uma pessoa que gostava bastante. Eu vi muito filme na adolescência. Tinha um grupo de amigos que, na verdade, a gente via muito cinema. E a gente se encontrava e passava a noite ali perto do centro de São Paulo, perto da Praça Roosevelt, na verdade. E ali a gente fez amizade com uma pessoa que era um projecionista de um cineclube. Então, o cineclube, depois de fechado, a gente entrava e via alguns filmes, na verdade, na madrugada. E depois, quando dava um certo horário, voltava para casa, pegava um busão, né? Pegava um ônibus e voltava para casa e tudo mais. Então, essa foi a minha relação. Minha mãe via muito filme, meu pai também gostava de ver. Então, em casa, a gente sempre viu muito. Tu consegue pensar hoje filmes que podem também ter te inspirado, para além da experiência mesmo, tipo filmes que te inspiraram nessa trajetória, ou que hoje tu toma como referência pro teu trabalho também? Acho que todo filme para mim acaba tendo um impacto, né? E é muito engraçado, eu revejo muito filme, né? Então, assim, você vê o filme, depois de 5 anos, você vê novamente, você vê de uma forma totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Assim, eu tenho, óbvio que tem algumas pessoas, assim, que são marcantes, né? Eu gosto muito da Lucrécia Martel, né? Eu acho ela super interessante, mais do que interessante, na verdade, né? A Lucrécia. Gosto bastante do cinema do Almodóvar, né? A colaboração, o impacto que teve comigo do Wong Kar-wai. E eu acho que enganchando nisso que tu estás falando sobre esse novo olhar, e também sobre esse novo olhar sobre o passado e o futuro, o que tu acha, fazendo uma comparação entre o cinema brasileiro desse passado com o cinema contemporâneo e sobre essas perspectivas de futuro que o cinema brasileiro tem pela frente? Qual é o teu pensamento sobre isso? Eu acho que todo país, né? Eu acho que toda a trajetória cinematográfica, vamos supor, de um país, né? Ela tem os seus momentos, que obviamente, por ter momentos, tem momentos de alta, momentos de baixa. O Brasil, a gente teve um momento péssimo, que foi o momento da era Collor, então foi um grande momento de baixa, e isso acaba repercutindo por muitos anos. Eu acho que toda a linguagem, ela de uma forma ou de outra, ela acaba tendo um momento, né, um momento alto, né? Não acho que é por trabalho de uma só pessoa na direção, eu acho que é um trabalho de continuidade. Então, quando você acaba tendo essa lacuna, né? Todos param de filmar.
Então isso acaba ocasionando o quê? Uma certa lacuna que, obviamente, assim, depois de 5 anos, 10 anos, você vai ter uma retomada, mas a verdadeira retomada, ela demora um pouco mais. Então eu acho que depois desse episódio, desse infeliz episódio, o cinema começou a ter uma nova retomada, e uma retomada super interessante, porque você também tem uma retomada de novas gerações. Então eu acho que não é, na verdade, se a gente for falar, não é mágica, não é sorte. Esse momento que o cinema brasileiro se encontra, né? Que a gente está falando que ele está num momento interessante, um momento feliz, né? É o resultado de tudo, na verdade, né? O que nós estamos vendo é um resultado de tudo que foi feito nos últimos 20 anos. E pensando assim, por exemplo, isso que tu comentasse agora sobre essas pessoas, né? Conseguirem se organizar para, de alguma forma, construir um mercado de trabalho mais sólido. Como é que tu pensa hoje o papel da educação nesse lugar? No sentido da formação de profissionais, de formação de cinema? Como é que a gente pode ter perspectivas disso no Brasil hoje? E que tipo de formação, que tipo de ensino pode fazer sentido para o contexto de cinema que a gente vive hoje no Brasil? O cinema, no início, não existia formação, né? Assim, e a gente começou a ter formação acadêmica, né? Ou formação através de cursos e tudo mais, né? Eu acho que a formação que vem já estruturalizada através da educação, através de um programa, de um conteúdo, ela é muito importante. Óbvio que né, ter uma formação autodidata é super importante, é super interessante, tem a ver muito com a pessoa e tudo mais. Mas eu acho que ter um caminho, né, assistido por um profissional, assistido por um curso, eu acho que não vou dizer, não é primordial, mas é muito importante, porque às vezes você acaba canalizando para aquilo que você entende que é importante e acaba tendo algumas lacunas na tua formação, né? O que poderia se esperar de uma formação em fotografia no cinema? Como tu estás falando sobre essa questão que tu foste uma pessoa mais autodidata, que não tivestes essa formação, o que tu acredita que se tu tivesse feito, seria importante pra tua carreira, assim? Eu acho que a fotografia, ela, na verdade, é uma linguagem, né? Nós estamos falando de linguagem, né? Então, acredito que você tem que, sim, toda uma preocupação com a técnica, mas acredito que a tua relação é maior do que só a câmera, a luz, equipamento. Eu acho que a formação para fazer direção de fotografia não é só relacionamento com equipamento. Eu acho que tem outras áreas muito importantes, na verdade, né? Eu acho que direção de arte é muito importante, você estudar no sentido de você se relacionar. Afinal de contas, é isso que você fotografa, né? O trabalho da direção de arte. A proposta dos planos, né? Que você acaba, em colaboração, a direção, propondo o plano e tudo mais, tem muito a ver com a edição. Então eu acho que é um universo comum, né? Embora você não edite, mas você tem que ter um entendimento de edição, inclusive para decupar um projeto, né? Da mesma forma que a profundidade de uma imagem, ela está muito no som também, né? Então eu acho que, na verdade, eu falo que é um pouco complicado você imaginar que você vai estudar uma área só. Na verdade, você vai estudar todas as áreas. E aquela que melhor você colabora, no meu caso, a que eu posso colaborar e a melhor que eu colaboro é a direção de fotografia. Mas eu não acho que as outras áreas estão separadas na tua formação como para fazer direção de fotografia. Eu acho que é um todo, na verdade. Do todo eu digo, inclusive, a atuação. Você está sempre muito próximo, né? O som e a câmera talvez é parte da equipe que está muito próxima da atuação. Muitas vezes mais do que a direção. Porque a direção às vezes está fora da locação porque não cabe todo mundo, mas o som, a câmera está do lado, está na frente, está escutando, né, tá se relacionando muito com o elenco. Isso faz parte também de um processo de aprendizado de direção de fotografia. Não tá desvinculado. Então, eu acho que é um entendimento do todo mesmo. Eu acho que você tem que, obviamente, dedicar muito tempo à técnica, né, ou um tempo que a técnica necessita a ser dedicado, mas você tem que dedicar também um tempo, né, expressivo para o todo, né? E eu digo técnica no sentido, né, de linguagem cinematográfica, de linguagem, de fotografia, né, luz, movimento, ou até a própria técnica de um novo equipamento. Mas você tem que dedicar um tempo também expressivo para o todo, para as outras áreas. Você não está sozinho, né? A coisa não está segmentada, né? Você está trabalhando
em equipe. Então a gente pode fazer uma analogia com uma orquestra. Todos os músicos ali estão se relacionando. Estão todos afinados sobre a mesma nota. Está todo mundo seguindo aquela partitura. Aquilo é um grupo. Né? É que você, de fato, de repente, toca mais um violino, toca mais sopro, né? Metais, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, é um todo. É um todo. Né? Todos os músicos entendem, né, o músico do lado. Se relaciona com o músico do lado. Então, acho que na formação, acho que é essa. Né? Começar a estudar foto, começar a estudar direção de fotografia, é, de fato, realmente se dedicar para esses dois lados, né? Para essas duas atenções. Para o cinema mesmo e para a sua área. Né? Então, é, de fato, se relacionar e estudar todas as áreas, né? Não só foto. Se tu pudesse trabalhar assim, com algum diretor ou diretora que tu aprecia o trabalho, assim, qual seria a pessoa hoje? Eu realmente tenho uma admiração muito grande pela Lucrécia Martel. Né? Eu acho o cinema dela interessantíssimo. Deve ser muito interessante participar de um projeto com ela, né? Seria muito interessante. E pra gente encerrar, Rodrigo, contigo, você poderia responder pra gente só mais uma pergunta, assim, a partir da tua visão como fotógrafo e a partir da tua experiência, o que pra tu é uma boa fotografia? Sem sombra de dúvida, é aquela que serve da melhor forma possível para um roteiro. Não existe fotografia bonita. Não existe o melhor plano, um plano de sequência da minha vida. A gente não fotografa dessa forma, a gente fotografa pro roteiro. Então, acho que a melhor fotografia de qualquer trabalho é aquela fotografia que melhor atende aquele roteiro. Né? Então, eu acho que é essa a nossa relação. A gente fotografa para o roteiro, né? Tudo está sendo decupado, tudo está sendo pensado para um roteiro. E não exatamente por uma estética, por uma beleza. E, afinal de contas, beleza é um conceito complexo, né? Essa fotografia é bonita, essa fotografia não sei o quê. Ou beleza, no modo geral, é um conceito meio complexo mesmo. Né? Então, assim, não é uma preocupação com a beleza, né? Não é uma preocupação com um grande plano. E não é uma preocupação, é uma relação feliz. É uma responsabilidade que você tem de realizar uma fotografia, a melhor fotografia para aquele roteiro. E essa é a melhor fotografia de qualquer filme, de qualquer projeto, de qualquer trabalho. Muito obrigada, Rodrigo. É isso. Tá bom, obrigado a vocês pelo convite.